Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Sintonia Dominó. Olá, nossa entrevistada já chegou. Vou só esperar entrar mais algumas pessoas, tá, Lucas, para te colocar na conversa. Enquanto isso, deixa eu falar sobre esse projeto. Bom, eu estou realizando lives aqui desde o início da quarentena com profissionais do mercado literário. E a gente já teve muita gente boa passando por aqui, desde autores super conhecidos a autores iniciantes que estão trazendo pra gente frescor do mercado, trazendo também experiências diversas pra gente aprender. Obrigada, Sintonia Dominó, muito obrigada. E aí hoje a gente vai conversar com um desses autores que está começando e que tem uma experiência também para dividir com a gente. Eu vou colocar ele aqui na conversa. Eu queria dizer para vocês que a entrevista da Tami Luciano, que foi feita na semana passada, já está disponível no meu canal do YouTube, é só acessar o link da bio. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bom, Maíra? Tudo bom? Tudo Vou só, certinho. só colocar um efeito aqui, porque realmente hoje a luz está péssima. Né? Aqui. Oi, Augusto, as lives vão pro YouTube, porque elas têm mais de 1 hora e o IGTV só pode ficar live de até 1 hora, quer dizer, vídeos de até 1 hora. Como algumas lives passam disso, eu optei por colocar tudo no canal do YouTube, tá? Você pode acessar o link lá da minha bio. Mas essa live, por exemplo, vai ficar durante 24 horas, quando a live terminar, e aí na semana que vem ela fica disponível lá no meu canal. Deixa eu te apresentar. Então, o nosso entrevistado de hoje escreveu uma autobiografia, Metafísica dos Clichês, foi publicada em e-book, teve mais de 20 mil downloads em 3 meses, e ele vai contar essa mágica pra gente aqui hoje. Me conta uma coisa, Lucas. Primeiro, seja bem-vindo, muito obrigada por você ter aceitado participar aqui com a gente. Indica um livro que tenha sido importante para você, que tenha mudado a sua vida, ou que você esteja lendo agora, enfim. Sim. Então, primeiramente, boa noite também. É um enorme prazer estar aqui, Maíra. Opa, travou. Eu tava falando Já ontem com a galera. destravou, pode continuar. Oi. Tinha Eu travado, mas tava já tá falando ontem normal, nos pode stories com continuar. a galera eu tava falando ontem com a galera dos meus stories no Instagram que ia ser um enorme prazer. Não só estar aqui, mas ser recebido por você, sabe? Eu lembro que eu tava vendo uma live da Lilian, que é da Lilian Cardoso, da agência. E aí eu vi, uai, mas quem é essa Maria? E foi na live dela que eu vi o seu projeto, sabe? E eu vi que realmente é um projeto de apoio muito bonito, principalmente pra gente que tá começando agora nessa carreira que, infelizmente, não é uma das mais fáceis do mundo, certo? E, assim, sobre o livro, eu indico Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Inclusive, eu até separei uns trechos aqui para a gente ir conversando ao decorrer da conversa. E foi realmente um dos livros que mudou minha vida, um dos livros que me incentivou a entrar nesse caminho, nessa trajetória aí. Em que momento que esse livro entrou na sua vida? Então, antes de escrever o meu, eu me via numa zona de conforto. Era difícil, sabe? Você tipo, ter aquele sentimento dentro de você de querer ir para algum lugar, mas não enxergar os caminhos, não enxergar as portas. É muito ruim você saber que tem que bater em algumas portas e não enxergar essas portas para que você bata. E o Fernão Capelo Gaivota, ele contou uma história para mim que realmente me fez ver que às vezes as portas simplesmente não estão, mas dá para bater mesmo assim. Foi no momento antes de eu resolver mudar a minha vida. Acho que foi o livro que fez eu mudar a minha vida. Te deu um clique de que você precisava tomar algumas atitudes na sua vida para mudar a sua história, é isso? Exatamente. Entendi. É bem como um poema também de Fernando Pessoa, chamado Tabacaria. Na verdade, de um heterônimo de Fernando Pessoa, chamado Tabacaria. Foram duas coisas que eu li na mesma semana que eu interpretei como sinais de Deus, sinais divinos, alguma coisa assim, para quem acredita. E você foi uma criança leitora? Você tem quantos anos para começar? Você é bem Eu, jovem. eu acabei de fazer 20. Fiz 20 agora, dia 4 Ai, de então março. não faz tanto tempo.
tempo Não assim. faz tanto tempo assim, não. Você foi uma criança leitora, leu bastante na adolescência? Como é que foi a tua história, assim, com os livros? A minha história com a leitura em si, sempre foi muito íntima, porque eu sempre fui aquela pessoa que gostava de extravasar, professora, deixa eu fazer isso, deixa eu ler aquilo, fui orador da turma do pré, tá aí no meu livro também. Fui sempre isso, só que, em especial, eu fui um leitor com a minha avó. Minha avó, ela era semi-analfabeta, e sempre que eu chegava na casa dela à tarde, depois da escola, ela já tinha um jornal. E na última página do jornal tinha uma poesia e uma piada. Ela sempre falava para mim pular a poesia e ler a piada para ela. E foi numa dessas, inclusive, que eu encontrei o Tabacaria, de Fernando Pessoa. Mas eu sempre fui muito íntimo com leitura, sempre participando de concurso de poesia, sempre tipo, tentando entrar nesse meio, mesmo quando adolescente. Tá, e aí você encontrou essa poesia, a partir daí você tornou-se um leitor de poesia? Foi essa poesia que de repente te apresentou esse mundo? Exatamente. Eu lembro que na época eu tinha 8. Ixi, meu Deus, faz muito tempo. Eu tinha 8 anos de idade. E a primeira estrofe de Tabacaria, eu até separei aqui. A primeira estrofe de Tabacaria, ela pega a gente de jeito mesmo, querendo ou não. Diz assim, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, e a partir disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, de repente, eu me vi ali com 8 anos de idade, lendo Bonito. uma coisa com esse impacto, sabe? Pô, realmente nunca me passou pela cabeça ser algo a mais do que o padrão social da minha comunidade, do lugar em que eu vivia e etc. E quando eu li isso, eu percebi que realmente dava para dar um clique, que tinha um caminho que dava para mim seguir. E muito novo mesmo, com 8 anos de idade, realmente. E você, a primeira coisa que você escreveu foi sua autobiografia ou você já escrevia alguma coisa antes? Então, eu sempre fui muito de escrever no Facebook, né? Eu tinha uma comunidade no Facebook, sempre fiz os motivadores, sempre tentando, sei lá, O rei do textão. exatamente. O famoso escritor de Facebook. Eu fui uma criança muito ativa nessa questão. Mas para valer mesmo, para ser publicado, para se espalhar pelo mundo, assim, foi a minha autobiografia, assim. Que eu E não como é que considero foi só essa minha, inclusive. história? Ah, você Oi? vai me contar isso, mas me explica como é que você percebeu que a sua história dava um livro. Eu percebi que minha história dava um livro. Tem uma coisa que a Lilian sempre fala, que é que não existe herói sem jornada, né? Não existe essa questão de não se tem o que escrever se não se viveu algo para escrever nessa questão de biografia. E, e eu sempre tive um sonho, sabe? Eu tinha um sonho de fazer faculdade de Direito, e assim que eu tive a oportunidade de agarrar esse sonho, de passar por toda a turbulência, todos os obstáculos, e que eu consegui realmente chegar no meu sonho, foi quando eu olhei para trás e eu vi que eu tinha trilhado um caminho muito peculiar, muito particular. E aí foi onde eu percebi que se outras pessoas não conseguissem acessar esse caminho, que não era fácil e não era acessível, seria muito mais difícil outras pessoas como eu atingirem seus objetivos e seus sonhos. Foi onde eu resolvi escrever o meu livro, contando como foi que eu fiz para atingir esses objetivos e esses sonhos. E aí nasceu a metafísica dos clichês. E aí E nasce por uma que o metafísica. nome? Essa é a pergunta que todo mundo faz, porque realmente é difícil, né? Metafísica dos clichês, porque ainda na faculdade, no segundo semestre, foi quando eu publiquei o livro, eu tinha muita aula de filosofia e um dos filósofos que eu mais fui apegado foi realmente Immanuel Kant. E Immanuel Kant sempre foi uma pessoa que esteve disposta a aprender sobre aquilo que estava não para além da física, porque não é o conceito de metafísica, mas aquilo que estava além, o que estava por trás do ser, aquilo que realmente nos movia, as, o que estava por detrás das nossas ações, por assim dizer. E durante minha jornada, eu fui agindo de maneira que sempre que eu fazia um gesto específico, o resultado específico desse gesto era algo reconfortante ou algo que um clichê já tinha previsto muito tempo atrás. Então, por exemplo, sempre que eu Era um seguia resultado meu coração. esperado. Exatamente. Então, sempre que eu seguia meu coração, por mais que desse certo ou que não, acontecia que ainda assim o sentimento que eu sentia era um sentimento reconfortante.
foi quando eu percebi que realmente existia uma lei, algo universal que regia essas paradas do coração da gente, sabe? E foi seguindo o meu coração, foi seguindo à risca cada um desses clichês que eu consegui publicar o livro, que eu consegui entrar na faculdade, que eu consegui vencer, entre aspas. E aí eu falei, caraca, existe realmente uma lei universal que rege todos esses clichês. E é o passo a passo, digamos assim. Foi o que eu coloquei no livro e é a fórmula que, tipo, eu acho que eu escrevi, mas todo mundo já escreveu, todo mundo já sabe. Assim, é muito difícil pôr em prática, né? Você considera que a sua autobiografia é praticamente um livro de autoajuda? É sim, e tá no prefácio isso. Eu faço questão de enfatizar que não passa de um livro de autoajuda. Querendo ou Não não, passa? Por que não passa? não, Isso é meio não passa de. pejorativo. É porque as pessoas, elas costumam subjugar os livros de autoajuda, né? Elas costumam dizer, ah, isso aí Sim, é bastante, autoajuda, mas isso quando é... você mesmo faz isso é estranho, né? Mas é porque pra mim a autoajuda não é um problema, sabe? Pra mim não tem tipo, algo a menos ou algo a mais em ser autoajuda. E eu faço questão de deixar isso claro ainda no prefácio. Eu falo, olha, em algum momento desse livro aqui, ele vai a história do menino vai se confundir com a sua. Você vai perceber que 9% dos brasileiros que realmente saíram de uma realidade diferenciada por, sei lá, por pobreza, por condição social, por saúde, etc. E teve então, e os clichês ou então a autoajuda em si ajudou ele certo. Então assim, não espere isso. Inclusive aqui as pessoas que estão lendo esse livro, elas poderiam ter escrito, encontraram uma forma, talvez não escreveram, não porque deveria ter sido a história de cada uma daquelas pessoas, sabe? Entendi. Você acha que o que há de mais especial nesse livro é a simplicidade, então, da história, que ela é a história de muitos brasileiros, mas você justamente desenha o caminho que para você funcionou para o resultado esperado, é isso? E travou aqui para mim. Fala alguma coisa para ver se você voltou. Exatamente. Tá, tá com super atraso o áudio. Peraí. Gente, me avisa, vocês estão conseguindo ouvir normal? Agora travou para mim de novo. Vocês estão ouvindo? Tá travando, né? Aqui também. Eu vou tirar ele e vou botar de novo, tá? Vamos ver se a gente consegue. Tava travando, pipocando pra caramba pra mim aqui. Não consegui nem ouvir uma boa parte do que ele falou. Vou tentar botar ele de volta. Ele caiu, gente. Pra mim também. Tá cortando. Bom, vou pedir para vocês já enviarem perguntas para o Lucas, para no final da entrevista eu fazer as perguntas de vocês, tá? E vamos ver se eu consigo colocar ele de volta. Eu acho que a internet dele caiu lá. Voltou. Ah, ventilador tá ligado. Opa, vamos ver se agora a gente consegue. Tava travando muito. É aquele E sustenta continua. da minha péssima conexão, porque eu resolvi me isolar no interior de Goiás com medo do coronavírus. Tá certo, é mais importante. É mais importante a Exatamente. saúde do que a internet. Vamos ver se a gente consegue. Eu tinha te perguntado se a grande sacada do seu livro é a simplicidade da história, que aproxima justamente a maior parte da população brasileira que vem de uma história de. Que vem de uma história, não, que vem de uma realidade de pobreza e que às vezes não encontra justamente esse caminho que você encontrou para o resultado desejado. É Exatamente. isso? Exatamente. Nossa, você não poderia ter definido melhor, entendeu? Quando eu publiquei, eu tinha 18.
E aí as pessoas ficam, nossa, você é um menino que tem 18 anos e publicou um livro, meu Deus, como assim? E eu fazia sempre questão de, não só no livro, mas para essas pessoas mesmo explicar, olha, foi eu que escrevi, mas a história lá, ela não tem nada de extraordinário. Ela é a história de uma pessoa que resolveu seguir seu coração, sempre com um sonho e um objetivo em mente, e lutou por isso. Mas tem muitos pais de família, muitas mães de família e etc., que, que se não passaram por coisas piores, passaram por coisas parecidas pelas quais eu passei, e simplesmente não escreveram as histórias deles, entendeu? Então, assim, ao meu ver, o que difere a história das demais coisas não é o seu conteúdo. Tá certo que em outros gêneros literários e etc., sim, o conteúdo pesa muito, a forma como é escrita pesa muito. O meu livro, em particular, ele tem muita poesia, porque eu sempre gostei muito de poesia, e isso, sim, realmente pesa muito. Mas, sim, o contexto em que ele se foi concebido, entendeu? É mais sobre não esperar muito da história e sim do autor, mas sabendo que o autor não te deixaria na mão de modo algum. Entendo. Você foi muito ousado. Primeiro, porque você é muito novo. E a gente pode ficar com a sensação de que o que é que um jovem de 18 anos tem uma história tão rica a ponto de ser livro? Você sentiu alguma resistência das pessoas nesse sentido? De achar, esse menino ainda não sabe nada da vida, o que ele quer me ensinar com essa história? Você sentiu esse peso de alguma forma? Foi muito engraçado no trabalho, porque assim que eu publiquei o livro, eu ingressei no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. E aí, no meu currículo, né, tinha as minhas publicações, artigo de faculdade, livro. E aí, a minha colega de serviço, ela, por alguma maneira, o meu currículo chegou até a mão dela e ela leu alto para todo mundo ler, para todo mundo escutar que eu já tinha publicado uma autobiografia aos 19, já com 19, né? E aí ela ficou, mas como assim? Como assim esse menino tem 19 anos e já publicou uma autobiografia? O que que eu vou fazer da minha vida agora? Sabe? Sempre teve, sempre rolou essa resistência. É, mas na questão autoridade para falar sobre o assunto, eu sempre me apoiei muito em William Shakespeare, no Menestrel, quando ele fala lá que maturidade não é uma questão de idade, é uma questão de experiência, de contato físico e empírico com as coisas. Então acaba que as pessoas que julgam pela idade, ou sei lá, pelo tamanho, essas pessoas, quando elas dão abertura para conversar comigo, elas veem que realmente a conversa é diferente, que realmente a conversa muda, que realmente se há propriedade para falar de um assunto, até porque não foi uma história que eu inventei, certo? Então, assim, é só isso mesmo, mas não é nada demais. Eu nunca tive tantos grandes problemas com isso. Nunca ninguém te subestimou pela idade. Não, muito pelo contrário, inclusive. Acho que, tipo, mais me beneficia ter publicado um livro muito jovem e ter alcançado as proporções que ele tomou. Eu fui ver hoje, a Mas gente a está com minha 40 questão milhões. não é a minha questão não é nem por ter publicado um livro. Publicar um livro muito jovem, realmente, é uma coisa que as pessoas ficam admiradas. Eu digo por ser uma autobiografia, entende? Por ser Sim. uma coisa de você estar contando uma história de vida, de uma vida que está só começando. Você ainda vai viver muitas outras coisas, espero que tão extraordinárias e tão fantásticas como foi a sua jornada para alcançar o que você precisava, né, do que você queria na sua vida. E aí faz o quê? Faz um volume 2 da biografia? A gente vai atualizando, né? Mas eu acho que, tipo, Edição independentemente da revisada. idade, exatamente. Porque, por exemplo, é muito diferente, por exemplo, o Pedro Bandeira, que estava aqui ontem, né? Que sensacional o Sim, Pedro Bandeira aqui ontem, meu Deus. maravilhoso, né? Eu ainda não estou acreditando que eu estou dividido no palco com o Pedro Bandeira. É difícil. É difícil. É difícil. Ele deu Mas, uma assim, aula realmente ontem, é uma né? coisa que. Não, perfeito. Realmente é uma coisa que, querendo ou não tem como você desviar do peso, sabe? Mas o que eu fiz não foi mais não foi no intuito de falar, olha, essa é a minha vida e tudo bem. Foi mais um caminho para as pessoas que vieram de onde eu vim, entende? Então acontece que eu não ligo muito para essa parte. Acontece que eu falo, olha, tem um caminho que te faz realizar os seus sonhos. E você já sabe qual é, inclusive. E eu coloquei em prática e escrevi. É isso daqui, presente para você, entendeu? O que você vai fazer com esse presente, se você vai me julgar, se você vai jogar fora, atirar fogo, não me interessa mais. O que eu podia fazer por você, eu já estou fazendo, já estou me entregando,
entende? Então Entendo. acaba que pra mim não... Então vamos falar do Exatamente. sucesso do livro. Foram 20 mil downloads? Nos 3 primeiros meses, mas já Nos vai três fazer um ano. primeiros meses, isso. Então, é um número muito, muito expressivo. Ai, meu Deus, o telefone que bebeu. Desculpa. Então, 20 mil downloads em 3 meses é um número, assim, muito expressivo. Qual é a fórmula do sucesso? Da divulgação de um e-book para conseguir isso? Então, primeira coisa que eu diria é o nome, né? Tipo, o O nome é Metafísica muito dos bom, Clichês realmente. é um nome muito, tipo... Eu lembro que o presidente do Sindicato dos Escritores de Brasília, ele estava lendo uma lista dos novos ISBNs do mês de maio, e aí ele disse que o único que ele parou para ler o nome realmente foi Metafísica dos Clichês, porque era um nome que dizia muito, Chamava atenção. e ao E não mesmo dizia tempo nada, não né? dizia nada, exatamente. Mas assim, antes disso, eu acho que o contexto. Porque antes de publicar o livro, todo mundo da minha cidade, todo mundo entre aspas, uma galera expressiva da minha cidade, amigos, familiares, todos eles já sabiam dessa minha vontade, sabe? Então, tipo, basicamente o livro foi a concretização, foi o troféu. E quando você realmente tem pessoas do seu lado que te querem, tipo, te ver crescer, que tem esse contato com as grandes mídias, com a minha própria universidade, que foi a editora do livro, quando eles realmente te acompanham desde o início, eu acho que quando você apresenta o troféu para eles, eles também vão fazer questão de espalhar isso por aí. E Então a como a torcida é história do livro grande. exatamente, entendeu? Então, assim, eu tive muito apoio familiar, tive muito apoio de amigos, apoio da universidade, Mas você não apoio tem de 20 mil professores. amigos, né? Não tem Não, não tenho como. 20 mil amigos. Acho que não. Da onde? Como é que você acha que seu livro chegou até essas pessoas? Teve algum Aí é que trabalho de tá. marketing? Aí é que tá. O meu trabalho de marketing foi dentro das escolas públicas. Porque, querendo ou não, o meu livro ele é voltado para o aluno do terceiro ano que quer entrar na faculdade, Sim. certo? E é um jovem E, falando para e outro, né? É uma sacada muito inteligente, inclusive. exatamente. E aí, assim que eu publiquei o livro, eu fiz questão de iniciar também um projeto social, junto com a minha professora Olivia, que era de levar a argumentação e oratória jurídica para dentro das salas de aula. E ali eu também consegui disseminar ele um pouco nas escolas públicas de Brasília. E aí eu também fiz um trabalho muito de formiguinha, que era de entrar nos perfis das escolas públicas de Brasília e falar, olha, eu fiz isso daqui, mandar para blogueiro, mandar para todo mundo e realmente fazer esse trabalho que é um dos trabalhos mais difíceis de quando você escreve um livro, que é de fazer as pessoas lerem, fazer Sem dúvida. as pessoas saberem. E depois também as escolas da minha própria cidade foram grandes precursoras da divulgação, do divulgamento. E assim, teve um momento que eu simplesmente perdi o controle. Foi um momento em que eu comecei a receber muita mensagem no direct, muita gente achando meu número no Instagram e me agradecendo, falando: Olha, Lucas, eu realmente não sei como é que você veio parar nas minhas mãos, mas eu queria só te dar um abraço agora. Você entendeu o rolê, você entendeu a dificuldade. E assim, teve um momento que a gente simplesmente perde o controle, sabe? É como que um vírus. Misericórdia. Me diz uma coisa, e Metafísica dos Clichês vai ganhar versão física? Ou você não tem pretensão de publicar em livro de papel? Então, quando eu escrevi, é aquilo que eu te falei nas mensagens, né, que a gente estava conversando. Quando eu escrevi, eu realmente não tinha nenhuma intenção de publicar ele fisicamente e tudo mais, até porque ele é um livro pequeno, tem 22 páginas e tudo mais. Mas eu tô trabalhando em outros projetos para poder publicar, mas Metafísica dos Clichês eu pretendo que ele fique assim para sempre, sabe? Pequeno, gratuito, com letras grandes e acessível. Porque eu acho que quando você escreve algo para poder ajudar as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, é mais importante que ele seja acessível, sabe? E eu acho que dessa Sim. maneira ele está muito acessível. É muito interessante isso. A motivação da escrita do livro e a maneira como ele foi concebido, é feito. Você falou para mim por mensagem, vou até passar isso, que ele é praticamente um material didático. Você considera ele como um material didático.
E de que forma você trabalhou com as crianças e jovens, no caso, esse livro em sala de aula, quando você foi visitar? Então, aconteceram duas visitas aqui uma na minha cidade e outra em Brasília. E basicamente eu expunha o conteúdo desse livro e pedia para as pessoas identificarem os pontos em que elas realmente achavam críticos, os pontos em que elas realmente se achavam parecidas com um personagem, que era eu, e pedia a partir de então para elas exporem, para elas se soltarem, falarem o que elas queriam fazer da vida delas e tudo mais, e perguntava para elas qual será que era o caminho que o personagem do livro traçaria se fosse ele no lugar delas. E foi uma coisa que foi dando certo, porque, querendo ou não, sonhos são uma coisa muito abstrata nas mentes, principalmente de adolescentes, né? E esse livro, ele meio que pega esses sonhos e fala assim, olha, é isso aqui, entendeu? É isso daqui e o caminho é esse. Um excelente Mas exercício, também pode sem ser esse. dúvida. Exatamente. Acho E que foi aí, mais nessa questão. você falou para mim Sim. que considera que esse livro não é só seu, né? Ah, É, não, com certeza. você diz isso pelo conteúdo, pela história que é tão comum a outras pessoas? Ou teve mais a participação de alguém na confecção do livro? Não, mais pelo conteúdo mesmo. Porque quando a gente para pensar na nossa vida, é impossível desassociar as outras vidas que envolvem a nossa, né? E Sim. enquanto eu escrevia, eu pensava, por exemplo, na dificuldade, e era impossível não pensar, por exemplo, em amigos que tinham mais dificuldade do que eu. Era impossível não pensar, por exemplo, na história de outras pessoas, e acabava que eu incorporava isso em mim, sabe? Porque eu também vivia aquilo, por mais que não na pele da outra pessoa, porque eu também estava lá quando aconteceram certos fatos, certas coisas. Então acontece que eu não posso terminar uma coisa dessa e chamar de minha, dizer é meu, sabe? Porque, querendo ou não, não foi só eu que fiz, não foi, Que o não processo é só parte envolvia minha. outras pessoas, né? E também Exatamente. teve uma professora que te ajudou, né? Quando você Sim, foi acho que ela tá publicar o aqui, livro. inclusive, Ah, é? a Olivia. O nome dela é Olivia. Olivia é Olá! maravilhosa. A Olivia é Obrigada, viu, maravilhosa. por ter incentivado esse rapaz a publicar o livro Precisa. dele. Eu lembro Conta como essa se fosse ontem. história. Eu lembro como se fosse ontem. Ela é professora de linguagens na faculdade de Direito, que eu estudo, lá em Brasília. E ainda na minha segunda, terceira semana de aula, quando eu vi que eu tinha um material já que dava para apresentar para alguém, falar, é porque eu queria saber se eu realmente tinha escrito algo bom, sabe? E eu não sabia para quem. E aí eu fiquei sabendo que a professora Olivia, ela também era doutora, ela é doutora em Direito e também tinha graduação em Letras. E eu ficava, cara, um dia eu vou tomar coragem e vou chegar nessa mulher e vou perguntar para ela se isso aqui tá bom. Aí um dia eu fiquei, depois do nosso grupo de pesquisa, e falei assim, professora, eu escrevi uma coisa aqui Uma e eu não coisa. sei se tá bom. Exatamente. Até então era uma coisa. Não era um livro com mais de 40 mil downloads. Não, era uma coisa. E aí eu falei assim, eu não sei se tá bom, sabe? Será que a senhora poderia dar uma olhada pra mim? E li um trecho pra ela. E ela falou, sim, claro, tá, não sei o quê. Aí ela levou pra casa, fez uns rascunhos, fez umas anotações. No outro dia ela chegou pra mim e falou, olha, Lucas, parabéns. Realmente você escreve muito bem. E você tem um livro aqui. Parabéns. Agora a gente vai trabalhar pra tornar ele um livro de verdade, né? Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, como assim o quê? Você não quer publicar? Aí eu falei, tem como? Gente, um anjo essa mulher, Aí, né? sim, nossa, ela é maravilhosa. Chamo ela de mãe hoje, inclusive. Eu moro em Brasília sozinho e minha família fica aqui no interior de Goiás, onde tem essa internet ruim. E aí, e aí lá em Brasília, basicamente, eu já tenho minha segunda família, onde eu vivo da minha mãe, tenho os meus irmãos já, tudo bonitinho, certinho. E ela Que foi quem maneiro. realmente me abraçou. Eu lembro que um dos meus maiores sonhos era sentar num café, porque aqui na minha cidade não tem essas coisas, não tem cafés, não tem etc. Era sentar num café, tomar um café e ler um livro no café. É Esse fino, era um dos meus né? maiores sonhos. É chique, isso É é coisa muito de filme pra cima. chique. É Ou coisa algo de assim que eu filme. nunca. E ela me levou para corrigir o rascunho do livro que eu tinha dado num lugar bem bacana em Brasília, chamado Sebim,
que era exatamente isso. Para ter uma ideia, o cardápio era com o nome dos escritores, Clarice Lispector, Fernando Que Pessoa, tipo, barato. tudo bacana. E foi lá que a gente começou a trabalhar no livro, realmente, corrigindo erros de gramática. Nunca fui muito bom em gramática. Agora, Tá mais esperto. e assim, agora eu tô esperto. E assim, a gente foi trabalhando o livro a partir desse Sebinho. Inclusive, é o nosso lugarzinho de Brasília, é o Sebinho. Mas olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Era seu desejo publicar um livro ou isso aconteceu? Quando você escreveu, você sabia que era uma coisa, você não sabia que era um livro. Mas o Lucas, moleque, que começou a ler poesia, que escrevia, pensava um dia eu vou publicar um livro, ou você nunca teve essa pretensão? Não, era o meu desejo dar palestras. Era o meu desejo falar com o público, sabe, ter um contato maior com pessoas, porque foi uma coisa que eu sempre fiz muito bem. Fosse apresentando seminários, fosse em culto de igreja, com o microfone na mão. Eu sempre fui muito bom de falar com as pessoas. E eu queria trabalhar com isso de alguma maneira, dar palestras. Só que o livro, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito bom em escrever também. Querendo ou não, eu ganhava, como eu falei, eu ganhava concurso de poesia, sempre fazendo textões no Facebook, em comunidade, sempre, sabe? E aí eu resolvi realmente escrever e ver o que dava, sabe? E aí, ao processo de que eu fui escrevendo e vendo o que dava, eu fui começando a pesquisar escritores jovens, como é que era o processo de publicação de um livro, e aí eu fui fomentando o sonho a partir do processo já, mas não era uma coisa pré-definida. Eu não sabia que eu seria um escritor, eu não sabia que eu queria ser um escritor, mas queria dar palestras mesmo. Entendi. E aí você e sua professora trabalharam na parte de correção do livro? Vai publicar? Como é que foi para convencer? Eu não sei se a palavra é convencer, mas como foi ter a faculdade do seu lado para fazer a publicação do e-book? Então, acho que essa é uma das partes mais legais, porque a minha vida ela sempre foi marcada por esses momentos assim decisivos, sabe? Eu acho que é até gratificante não ter nada que caiu no meu colo especificamente. Por exemplo, se a Olivia me ajudou, foi algo que me fez ir até ela. Tipo, me direcionou perfeitamente até ela. E se algo me levou até aquela universidade específica, tipo, nada caiu no meu colo. E com relação à sua pergunta, eu tinha sempre isso em mente e sempre isso por base. Eu sabia que, por mais que eu tivesse um material escrito, nada cairia no meu colo. Então, antes de buscar a ajuda da faculdade, eu selecionei uma lista ali com as 30 editoras de Editoras. Brasília, exatamente. Fiz uma copy bonitinha lá para vender o meu peixe para eles. Algumas eu mandei por e-mail, algumas eu mandei por correio mesmo. E fui tentando, sabe? Até que um dia eu acordei e falei, cara, o IDP, que é a minha faculdade, ele também é uma editora. Será que eles não apoiariam um aluno que... Acho que é muito bom para uma faculdade ter um aluno que escreveu um livro no segundo semestre. Eu pensando comigo mesmo. Eu Você tem acho que toda a é bom, eu razão. vou apresentar. Exatamente. E foi onde eu resolvi montar uma proposta. Mandei um e-mail para eles marcando uma reunião. Não falei Olha, sobre que o que era a reunião. profissional! Eu não falei sobre o que era a reunião. Eu falei, olha, é sobre negócios. Tudo bem? Olha, É que isso. ousado! E aí, nessa reunião, eu conheci a Laís. E a Laís, ela tem uma história muito parecida com a minha, sabe? E aí foi onde ela escutou a minha história, escutou a minha ideia, pediu para ler meu livro e falou, cara, é isso que a gente quer. A gente vai fazer o seu rolê. Não se preocupa, a gente vai publicar para você. A gente só não vai publicar impresso ainda, mas a gente vai trabalhar nisso sim. E quando foi no outro mês, a gente já estava com o ISBN, tudo certinho, a gente já estava com a marca, a gente já estava com a editora, com a capa, com tudo. E assim, foi uma coisa que realmente eu tive que ir atrás, entendeu? Mas eu só fui atrás porque eu realmente sentia que eu deveria ir. Bem como tudo na vida e no livro. Cara, muito legal essa história, porque você poderia simplesmente ter desistido, porque a Por gente vários sabe como o motivos. mercado editorial é difícil. Você podia simplesmente ter desistido e podia também ter pensado que e-book, como acontece com muita gente, não era o suficiente para o que você queria. Não, eu quero ter o meu livro na mão, né? Eu quero realizar o sonho de ter o meu livro na mão.
Muita gente passa por isso. Mas hoje a gente já tem uma realidade de autores que estão publicando pela Amazon, por exemplo, e que nunca ou pelo Wattpad, simplesmente nunca não tem a pretensão de, pelo menos nesse momento, publicar um livro físico, que estão criando um público leitor antes de publicar um livro físico, porque a gente sabe que é custoso. É caro Exatamente. publicar livro no Brasil, é caro para comprar e é caro para publicar também. Então, E se assim, a gente for parar muitos, pra muitos pensar, autores estão fazendo isso, né? se a gente for parar para pensar melhor, atualmente, publicar um livro físico primeiro, ele tem se tornado o caminho inverso. Porque a gente tem autores anônimos com livros físicos que vão ser vendidos autonomamente pelo Instagram ou em livrarias, Sim, com uma saída bastante difícil e sim, sem o leitor. Mas a partir sim. do momento que a gente trabalha com o mercado digital, primeiro, a gente consegue construir uma base leitora, né? A gente consegue construir o primeiro degrau para que quando a gente for publicar o livro físico, a gente já tem uma galera que é fidelizada a gente, que já, Com já certeza. conhece um pouco do nosso trabalho, da nossa... Essa é uma mudança muito clara do mercado, muito clara. Exatamente. Com várias pessoas que eu tenho conversado, isso fica muito nítido. Assim, eu conversei com a Tami Luciano na semana passada, até comentei no início da entrevista que a entrevista dela já está disponível lá no meu canal do YouTube, e o link está na bio, no final, se vocês quiserem ir lá assistir. E ela falou justamente sobre isso, que hoje, para você atingir uma grande editora, é muito difícil se você não tem um público leitor É formado. difícil. Porque é um tiro no escuro para a editora também. Você pode ser o próximo best-seller do New York Times e pode ser caixas e caixas empilhadas Exatamente. num quarto, entendeu? Numa Uma sala e estante. não vender nada, pegando poeira. É um tiro no escuro, é um investimento financeiro arriscado. Então, assim, Querendo ou não, outra coisa que eu conversei com a Lilian no dia da entrevista dela foi: não, marketing não vende tudo. Entendeu? Lógico, facilita, é importante, é uma das coisas mais importantes de você publicar o seu trabalho, é você ter divulgação dele, porque se você não divulgar, ninguém vai ficar sabendo. Mas se não for bom, você não vai passar de um autor que publicou um livro e souberam que você publicou esse livro, mas o boca a boca é mais importante, né? Você ser lido e alguém comentar, cara, vê esse livro porque esse livro é muito bom. E provavelmente foi o que aconteceu com o seu. Principalmente por ele ser gratuito, quer dizer, a barreira financeira não existe, facilita muito, né? E ele ser virtual, que não tem a questão da distribuição, não tem a questão das pessoas terem que ir, de repente, numa livraria física para adquirir, né? Então, assim, tudo conspirou. É claro que ter um bom conteúdo, como eu disse, o boca a boca fez a sua parte, né? Se o livro sim. fosse ruim, ele não teria, com certeza, atingido. Hoje, você sabe quantos downloads já tem? Hoje, porque assim, ele está no site da minha faculdade e no meu site, né? E Aham, eu consigo acompanhar os valores do meu site a partir do momento em que eu fiz o site, que tem uma questão de aham, 4 meses e tudo mais. Lá no meu site ele está com 10 mil downloads. aham, 10. E o último relatório que eu recebi da faculdade, que foi um relatório que eu já parei de receber há um tempo, porque eles estão trabalhando no sistema, eu estava com aham. 32 mil. Então, Vamos supostamente trabalhar 40 e tantos com mil downloads. uns 45 mil exemplares. Por aí. 45 mil downloads, né, mais ou Cópias. menos. É um número muito bom, Exatamente. cara. É um número realmente muito surpreendente. Por ser autobiografia, que é um gênero que não se lê muito no Brasil. Por ser uma pessoa anônima escrevendo uma autobiografia, porque geralmente a gente vê atores consagrados, políticos, né, Exatamente. personalidades da mídia de um modo geral. Então, assim, é um assombro quando a gente pega o quadro geral e olha, mas é compreensível quando a gente vê a questão da qualidade, né? Não é à toa que a sua professora olhou e falou, não, isso aqui tem que ser publicado. Não foi à toa que a escola, né, a faculdade a editora, olhou e falou, sim, nós vamos te apoiar. Não, com certeza não foi à toa que você teve essa quantidade toda de downloads, né? Eu acho que o mais bacana sobre tudo isso, como você falou, é que, cara, realmente, a gente sonha em ver o nosso bebê na nossa mão, né? Querendo ou não, a gente sonha em um dia ir na estante pegar um livro com um tambor com o nosso nome. Mas eu nunca fui muito apegado a isso, principalmente pela questão da acessibilidade, que é a tecla que eu sempre bato, que é a questão da democratização da leitura em si. Eu sempre fui ativista da Sim. educação,
tudo que eu consegui conquistar na minha vida foi pela educação. E eu acho que a leitura é uma das coisas mais básicas que as pessoas têm que ter acesso, é a leitura. Mas foi rapidinho eu sumi com isso, porque eu lembro que no meu encontro com a Olivia, ela levou a cópia do livro impressa, em folhas A4 mesmo, sem nada. E assim que eu peguei aquele miolo de papel na minha mão, eu falei, caramba, eu escrevi isso tudo. É o meu livro. Pra mim já estava o suficiente, sabe? Como as outras pessoas iriam ler, como chegaria às outras pessoas, pra mim já não importava mais. Era mais uma satisfação pessoal, e eu acho que ainda hoje é mais uma satisfação pessoal o autor pegar o livro dele na mão dele e falar, olha, eu escrevi isso daqui, do que realmente criar algo que é viável, criar algo que tem disponibilidade de leitura, algo que tem uma constância de leitura e que pode atingir mais pessoas. Com relação ao marketing, foi uma coisa que eu aprendi muito, inclusive com a Lilia, que a gente não pode se apegar muito a essa ideia de que a gente tem que escrever um livro e vender. Não, é mais importante a gente ter um conteúdo de qualidade. Eu prefiro 1000 vezes ser o Lucas que escreveu uma autobiografia sendo anônimo com 40 mil downloads e depois publicar um livro e esse livro ter saída, do que ser o Sim. Lucas que escreveu um livro que não teve saída. E agora está tentando, e querendo ou não, todos os caminhos que eu pegasse, eles me levariam para esse lugar de novo, entende? Então, assim, é realmente um caminho que se inverteu, é um processo que se inverteu. E ontem à noite mesmo eu estava falando nos stories com a galera aí, que se você souber aproveitar bem, principalmente essa questão de mídias sociais, de marketing digital, você consegue alcançar uma galera. E beleza, é uma oportunidade que antes você não teria de modo algum, que é alcançar pessoas. Só que se você alcança uma galera para entregar absolutamente nada, para entregar uma Sim. coisa de péssima qualidade, uma As coisa pessoas sem não história, ficam. as pessoas não ficam, não adianta. Eu lembro que no começo do ano passado, eu recebia muita proposta de editora. Foram umas 6 propostas de editora, no final do ano passado, na verdade. E essas editoras, elas queriam publicar o meu livro, sempre com a questão do custo meio a meio, eu pagava metade, eles pagavam metade, para distribuir, porque era um livro que tinha uma tiragem boa, era um livro pequeno, era um livro que já tinha um público segmentado. E eu sempre dizia não, porque é uma coisa que, querendo ou não, ficaria a Deus dará, sabe? Para a editora que eu vendesse os direitos autorais, esse livro se perderia na história. E eu prefiro 1000 vezes ter o meu livro gratuito na minha biografia, que as pessoas podem conhecer do meu trabalho e escrever outros depois. Afinal de contas, não somos escritores de um livro só. Esperamos que não. E Estamos aí esperamos para que não. isso. Inclusive, por Amores Incríveis, A Vida é Boa no Escuro também já está vindo. Inclusive, marketing. Boa! Exatamente. Do que ser essa pessoa que teve um livro publicado por uma editora e sumiu. Entende? Então, já que você levantou essa lebre do próximo trabalho, conta pra gente do que se trata. Vai ser um livro. Porque o Lucas é uma pessoa que ama muito, sabe? O Lucas ama demais. Como ama esse menino Lucas. E eu resolvi escrever algumas histórias de amor e publicá-las num livro chamado Por Amores Incríveis. Dessa vez não é autobiografia, Cara, você é muito é um bom de romance. título, menino. É porque a verdade eu quero aproveitar o marketing gratuito do filme Por Lugares Incríveis da Netflix, entendeu? Eu quero pegar uma carona lá. Porque vira e mexe as pessoas vão pesquisar esse filme e pesquisam Por Amores Incríveis no Google. Então eu já quero entrar ali. E a questão da vida boa no escuro também. Porque além de histórias de amor, sempre são histórias que mostram o outro lado da vida, sabe? A gente São sempre. romances que você está Sim, escrevendo? E exatamente. é a primeira vez que você escreve romance? Na verdade, eu já escrevia no Facebook histórias, sabe? Era motivação e romance. Eu sempre fui um cara de escrever assim. Só que nesse formato, numa história continuada, é a primeira vez, eu ainda não sei o que vai sair. Geralmente eu posto o rascunho no Wattpad para ver o feedback das pessoas, para ver como é que elas reagem. E por enquanto tá sendo muito bom. Por enquanto Me diz eu uma coisa, comecei. você já aprendeu a mexer no Wattpad? Porque eu tô lá e eu não sei mexer naquilo de jeito nenhum, eu não sei como é que as Ah, pessoas me acham. Me ensina essa fórmula de sucesso aí, o porque eu tô Wattpad lá e é eu não um descobri até enigma. agora. Na verdade, eu não uso meu nome no Wattpad, porque geralmente as pessoas elas costumam roubar
textos de pessoas que já estão no mercado, né? Então eu uso um heterônimo e coloco o texto sem dizer de quem foi. E aí, essa é a minha fórmula para usar o Wattpad. Aí a gente entra nas comunidades do Facebook, que é uma coisa muito importante também, de Wattpad, e vai fidelizando leitores por lá. E, assim, com relação à ferramenta, não tem muito segredo, sabe? É muito bom para estruturar capítulos, é muito bom para experimentar, na verdade. Inclusive, tem muitos livros que saem do Wattpad que Sim, que realmente, são publicados por grandes né? editoras, livros que fazem muito sucesso. E aí, qual é a sua ideia Exatamente. com esses próximos romances? Você pretende publicar físico? Você pretende continuar no e-book? O que que você vê aí para esse futuro Na em relação aos verdade, livros? no meio dessas propostas que eu te falei que eu recebi no ano passado, me chegou uma proposta da Amazon, que era de publicar um livro, um romance pequeno. O que que eu pensei? Eles me encontraram pelo Instagram mesmo, eu posto textos no Instagram, como você viu. Eles falaram, olha, suas histórias são muito boas, será que você não consegue reunir algumas delas, tipo as melhores, e fazer uma contextualização delas para a gente poder iniciar você no mercado literário? Então, assim, a gente percebe que a própria Amazon brasileira, ela tem esse interesse. Como, por exemplo, também a editora Alt, que é o selo jovem da Globo, a Record, todas elas têm esse interesse em buscar novos autores para inserir no mercado. E eu recebi uma proposta justamente com essa finalidade, de ser inserido no mercado. É... Então, basicamente, eu teria que escrever a história e eles fariam o resto, entre aspas, sabe? A gente está experimentando isso daí, mas Tem prazo para isso? A gente já pode esperar uma tinha, data? a Tinha, gente é tinha ótimo. prazo. Ai, meu A Deus! franquia, Desculpa. a gente tinha o prazo, era para sair em maio, inclusive, que é o mês que nasceu Metafísica dos Clichês no ano passado. Só que agora eles dilataram mais, agora a gente tá numa uma coisa meio certa, o que de certa forma é bom para mim. E não bom, né? Porque o mercado literário de consumo de e-book ele cresceu 30% agora que a galera tá mais em casa, tá buscando mais coisa para fazer digitalmente. É bom Sim. e não é bom, porque eu tenho mais tempo para escrever. Mas se bem que eu sempre escrevo tudo de uma lapada só. Metafísica dos Clichês foi em 4 noites. Eu sempre tenho esses picos, sabe? Só que não dá para respirar mais. Eu tenho que conciliar muita coisa. Faculdade, ser dono de casa, emprego. É tudo muito constante, tudo muito intenso na minha vida, sabe? Então, para mim, foi muito bom para me respirar. É bom saber que eu tenho um projeto em andamento, é bom saber que eu não estou parado de tudo. E é bom saber também que aqui no Instagram tem uma galera que já está esperando, sabe? Mas dados mesmo, ainda não. Falar em emprego, você participa de feiras, faz palestra, trabalha na Itamaraty, cursa direito. Como é que você se vê em 5 anos? Que carreira que você pretende seguir de fato? Ah, Você em se, 5 anos você, você se vê escrevendo para o resto da vida e ter trabalhos em paralelo ou você pretende viver dos livros? Esse é o Então, sonho. era uma pergunta que eu sempre tive muito medo de que chegasse, sabe? Ou então, uma questão que eu sempre tive muito medo de chegar. Até porque, pela falta de experiência, eu sempre pensei que eu ia ter que escolher. Eu sempre pensei que eu ia ter que escolher. Ou entre seguir a carreira jurídica, ou entre seguir a carreira artística de escritor e tudo mais, de palestrante. Mas, ao longo do tempo, eu fui vendo que eu posso muito bem conciliar. E eu quero ir conciliando até onde eu conseguir, sabe? Eu me vejo, sim, escrevendo mais livros, me vejo dando mais palestras, até porque, na questão pessoal, é o que me motiva, é o que me faz estudar, é o que me faz querer. Agora, eu jamais abandonaria o direito, porque é uma coisa que eu também amo, é uma coisa que também me motivou, e que, ou não, foi a origem de tudo. Eu escrevi o primeiro porque eu queria fazer a faculdade de Direito, sabe? E agora na faculdade eu consegui publicar o livro. Foi a galera da faculdade que me abraçou, foi uma professora da faculdade que me incentivou. Então eu não consigo desassociar essas coisas, sabe? Vamos lá, deixa eu ver o que, que o pessoal está falando aqui. É, enviem as perguntas de vocês, a gente tem 10 minutos para acabar. Eu vou te fazer uma última pergunta e eu vou começar a ler as perguntas e os comentários aqui. Você publica as suas poesias nas redes sociais. Você pretende escrever um livro de poesias? Sim, sim. E já tem Inclusive, algo em andamento nesse sentido? inclusive a gente sempre tem aquele arquivo do Word que se chama Poesias para serem publicadas em algum ano aí.
Então, assim, sempre que eu escrevo algo diferente do que eu costumo postar, eu sempre guardo num cantinho, numa pasta, porque a gente sempre tem esperança de que alguém nos leia, né? E, assim, eu costumo dizer que ninguém escreve nada para não ser lido. E eu Não. tenho esperança, assim, de que um dia eu consiga mostrar para o mundo. Quem sabe ano que vem, não sei. Mas eu tenho Eu esperança, vou, sim. vou contar uma coisa para você. Esse negócio de pandemia mexeu muito comigo. Na verdade, assim, o ano passado eu perdi muitas pessoas queridas, assim, de forma, uma delas de uma forma muito inesperada. E isso mexeu muito com a minha cabeça. E eu não tem um dia na minha vida que eu pense, meu Deus, eu vou morrer e meu marido não vai publicar as coisas que eu escrevi. Eu preciso deixar isso com alguém, Muito bom, porque eu não muito posso bom. pensar na possibilidade de morrer e as pessoas não terem lido. Porque Eu acho é que a coisa lógico, que eu mais não quero frustra a morrer tão gente, sei lá, cedo, né? Mas há um uma das desespero coisas em. Oi? É uma das coisas que mais me frustra. É terminar, escrever o último ponto e não ter para quem, sabe, entregar. Eu acho que isso dói demais. E realmente eu não queria morrer antes de... Não, Não jamais. queria, Eu não acho estava querendo morrer por agora. E também não queria morrer sem as pessoas lerem, pelo menos essa trilogia que eu estou escrevendo, sabe? Não queria as coisas que eu tenho aqui tudo guardadinho, que eu não sei nem o que eu vou fazer com elas, porque tem muita coisa. Como eu publiquei 2 livros infantis, eu fiquei meio presa, não presa, mas é, eu tenho vontade de escrever para outros públicos, outros gêneros, mas eu não vejo isso se encaixar nesse momento da minha carreira. Então, assim, a sim. trilogia que eu estou escrevendo é juvenil. Então, é quase que uma continuação do meu trabalho com criança, tipo, em algum momento isso ali se encaixa. Mas, assim, os textos adultos que eu escrevo, de suspense, enfim, com assassinatos, eu não vejo se encaixar nesse momento da minha Não carreira, né? faria Eu muito acho que talvez sentido agora, né? talvez mais pra frente eu use até um pseudônimo, vai saber. Vamos ver o que acontece. Mas enfim, eu fico pensando, meu Deus, eu não vou publicar isso nunca, vou morrer. Meu marido não sabe a senha do meu computador, ele não vai nem saber o que fazer com essas coisas. Preciso deixar tudo anotado em algum lugar. Eu acho Enfim, que, eu acho cabeça que, de escritor é muito louco, né? exatamente. Eu acho que eu não me arriscaria a escrever um romance agora se não fosse um convite da Amazon, por exemplo, sabe? Eu sempre fui muito focado nessa escrita mais motivacional, nessa questão mais educacional. Assim, tanto é que o meu Instagram é um experimento social para essa questão do romance. Mas eu realmente não me veria escrevendo romance, até porque toda a minha vida tem sido baseada nessa questão da educação, nessa questão de motivar as pessoas, sabe? Mas se não fosse a Amazon, eu também não escreveria. E é uma coisa que, ao meu ver, é gostoso de se fazer e é um experimento. Mas eu, por mim mesmo, não fosse o convite da Amazon, eu nunca teria começado, jamais teria pensado em começar. Vou repetir aqui o nome do seu livro, é Metafísica dos Clichês, tá? Tá disponível para download no seu site e no site da editora. Fala o endereço do seu site para o pessoal. Tá no link da minha biografia, www.lucaspiresdossantos.com. lucaspires.com, você já encontra ele no resultado do Google. E também está disponível no primeiro link. A partir que você escreve Metafísica dos Clichês no Google, o primeiro link já é meu. O segundo é uma entrevista comigo também, que dá acesso a ele. E o terceiro é Que, uma se... terceira entrevista que comigo, SEO que dá maravilhoso, acesso a hein? ele também. Eu agradeço. E o mais interessante, sabe o que é? É que quando eu me apaixonei por metafísica, eu lia muito Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant. Então Uhum. acabava que eu pesquisava bastante Metafísica dos Costumes no Google. Aí esses dias eu estava pesquisando Metafísica até o C, e aí apareceu clichês primeiro. Eu falei, oh, Olha, olha vamos só, lá. Immanuel Kant. Tudo bom? O Marcos de Sá, que inclusive é o nosso entrevistado de sexta-feira, perguntou se era o seu primeiro livro. Acho que a essa altura ele já deve ter ouvido que sim, né? E se você pretende continuar com esse gênero ou escrever outros. O Lucas já falou que está escrevendo um romance, que pretende vir com livro de poesia mais para frente. Vamos ver. A minha mãe está perguntando se você imaginava que o livro seria lido por tantas pessoas ou se foi uma surpresa. Ah, realmente foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque, primeiro, ele viralizou na minha cidade. Eu nunca pensei que ele viralizaria. Nunca Isso. pensei que ele se espalharia por Brasília, por exemplo.
Mas a partir do momento que o primeiro relatório de download chegou, foi um mês depois, a gente estava com 5 mil downloads. Um mês depois, 5 mil. Eu já fiquei espantoso. Já senti a diferença nas redes sociais, com a galera chegando, com as Muito bom. mensagens chegando. Exatamente. 2 meses depois, 15 mil. 3 meses, 20 mil. Foi espantoso. Para mim foi eu acho que até subiu na minha cabeça um pouco. Assim, eu tô famoso, entendeu? Preciso de segurança para sair na rua. Parece meu filho. Meu filho, quando eu lancei meu primeiro livro, falou assim: mãe, você é famosa. Eu falei: não, filho, eu só lancei livro. Só isso, relaxa. E até hoje, nas conversas de bar, nas horas de amigo, todo mundo joga na minha cara que eu tenho um livro com 40 mil dólares. Eu fico até com vergonha, inclusive. Ah, isso é muito chique. Tem que ficar com vergonha, não. O Marcos de Sá está falando o seguinte, que o e-mail serve como comprovação de autoria. Caso a pessoa seja furtada no Wattpad, já sabe essa possibilidade. A Natália Batista, escritora, está dizendo: legal, Lucas, você é muito novo, parabéns. Trap John Lennon, sou seu fã. Lucas, quem são seus maiores... Dos amigos do bar que ficam jogando na minha cara que eu tenho o livro Trap John Lennon, ele é um... Ele está perguntando quem são as suas maiores influências, autores e artistas. No próprio livro, eu falo que um dos meus maiores influenciadores foi o autor de Tabacaria, que infelizmente não viveu, né? É um heterônimo de Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos. Ele é realmente uma das minhas maiores influências. E o outro é o autor de Fernão Capelo Gaivota, o Richard Bach. E o terceiro, a professora Olivia. Porque a Olivia também é escritora, a Olivia também tem vários livros publicados, e ela realmente me mostrou um caminho que eu nunca pensaria em seguir. Então, querendo ou não, ela me influencia até hoje. Quando a primeira pessoa para quem eu mandei o flyer da live foi para a Olivia. Eu falei: Olivia, olha só, vai ter a live. Então, assim, são essas 3 pessoas e uma que não viveu, mas é como se tivesse vivido. Fernando Pessoa tinha esse dom, né? Meu Deus. Minha tia tá na live, tá falando que é rapaz estudioso, muito intenso. A Natália Batista, escritora, tá falando: eu também era advogada por 13 anos, tive filho, larguei tudo e decidi escrever livros infantis. Te dou a maior força para você seguir todos os caminhos que você realmente desejar, acredite. E ela ainda completa: nunca é tarde para seguir e mudar os sonhos. Tem mais pergunta, mas eu não vou conseguir fazer, porque tá faltando 3 minutos para acabar a live, senão o Instagram vai jogar a gente pro alto e eu ainda preciso dar alguns recados. Eu quero que você deixe seus canais, faz o seu merchan aí, Lucas. Como é que o pessoal te acha no Notepad para ler as coisas que você escreve? Qual o seu Instagram? O que tem lá no site que a galera pode encontrar de legal? Sim. Então, a dúvida mais recorrente é como encontrar a metafísica dos clichês, porque pelo marketing, pelo que a gente fala do livro, realmente é uma coisa que todo mundo sai correndo, entendeu? Tá na minha biografia do Instagram. A rede social que eu mais uso é o Instagram, querendo ou não, é onde eu posto texto, onde eu converso com vocês, onde eu interajo com vocês, então tudo vocês vão encontrar no meu Instagram. Com relação ao Wattpad e as demais redes sociais, é @ilucas4u, como tá aqui em cima, que é eu, Lucas, para vocês, entendeu? E no YouTube, @ilucas4u também. Lá eu posto alguns vídeos de poesia. Tô começando agora, não me julguem. Mas é uma experiência também. E é isso. Lucas, muito obrigada por mais Olívias no mundo. Por pessoas incentivadoras que pegam na mão e levam a gente adiante. Muito, muito obrigada mesmo. O papo foi... que isso. Eu tô aqui só para servir vocês. Foi um prazer enorme. Eu amei. Foi assim, muito inspirador ouvir você falando. Amanhã a gente tem Lupiras às 19 horas. Tem um monte de entrevista legal já lá no meu canal do YouTube. O link tá na bio. Meu livro também, Infância, meu primeiro livro, tá liberado, download gratuito lá no meu site. O link também está na bio. O que mais que eu tenho para falar para vocês? A entrevista do Pedro Bandeira, que foi ontem, vai estar disponível no canal do YouTube na próxima semana. Eu vou avisando aqui. Tem post no blog 2 vezes por semana. Tem um monte de conteúdo aí para vocês se divertirem. É só clicar lá na minha bio para conhecer um pouco do meu trabalho. Se você veio por causa do Lucas, fica, eu sou legal. Se você veio por causa de mim, é a hora de ir lá conhecer o trabalho do Lucas e seguir ele nas redes sociais.